Boa tarde, alunos do nono ano, espero que estejam todos bem. Nós vamos continuar nossa revisão, né? Hoje uma aula bem teórica mesmo. A gente viu que esse assunto é um assunto que vai ser tratado na prova com muita teoria, poucos cálculos, tá? Tem gente que gosta disso. Então, nós vamos continuar dentro dessa atividade da página 157, onde nós respondemos na nossa última aula a questão 14, tá? Essa questão 17 e a 18, ela serve para analisarmos e rever várias coisas que nós estudamos no nosso conteúdo. Como eu falei que vai ser uma prova de definição, onde vocês... Definição assim, a maioria das respostas são definições a respeito dos conjuntos numéricos, em particular do conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais. Então hoje a gente vai ver essa aula hoje, essas duas questões, tá? Para vocês entenderem melhor as definições desses conjuntos, tá bom? Como eu falei, essas duas questões retratam bem o que é esse tema. Se nós entendermos cada uma dessas expressões que eu vou explicar parte a parte, cada uma delas, vocês vão entender bem o que vai ser pedido nessa prova. Então a questão 17 diz o seguinte: a alternativa correta é... Aí nós temos aqui, ó, a letra A. Na letra A, todo número inteiro é um número racional. Então, eu vou remontar aqui o que seria o conjunto dos números numéricos, tá? Que a gente já estudou. Para nós entendermos um pouquinho melhor o que nós estamos tentando falar, certo? Vou representar aqui como o conjunto dos números irracionais. Então, nós temos aqui, é mais ou menos esse um diagrama, não é? Para representar o conjunto, os conjuntos numéricos, conjunto dos números que nós já estudamos. Primeiro conjunto é o conjunto dos naturais. Nós vimos que os números naturais são todos os números positivos. Depois vem os números inteiros. Você percebe que o conjunto número natural está dentro do conjunto números inteiros. Estão vendo? Ó? Esse número natural está dentro do círculo que seria os números inteiros. E os números inteiros, tanto os inteiros como naturais, estão dentro do círculo que faz parte do conjunto dos números racionais. Eu fiz isso porque isso aqui responde essa pergunta. Todo número inteiro é um número racional? Sim, todo número inteiro é um número racional. Então, no caso, se a alternativa está perguntando só qual é a alternativa correta, então aqui já seria de cara a letra A, certo? Agora nós vamos continuar aqui, ó. Todo número racional é um número inteiro? Não, isso sim, isso não, apesar de serem bem parecidos. Mas eu vou explicar por quê, ó. Quem são os números inteiros? Os números inteiros são todos os positivos e negativos. Quem são os números racionais? Todos os positivos, todos os negativos. E acrescenta-se duas formas de escrita: os números conhecidos como fracionários e os números conhecidos como decimais. Inclusive, esses dois formas aqui, esse número aqui, o meio, ele é igual realmente a 0,5. Isso aqui são duas maneiras de escrever o mesmo número. Mas o que vale nós observarmos aqui é que esses, tanto o meio como o 0,5, não são números inteiros. Eles são números que são chamados de números quebrados, certo? São partes de um inteiro. Então, esses números eles não são inteiros, mas são racionais. Então, todo número racional é inteiro? Não. Todo inteiro é racional, mas todo racional não é inteiro, porque cada conjunto acrescenta-se alguma coisa. Então, isso aqui não é verdade. Na letra C, todo número natural é um número inteiro? Ó, na letra C. Então, aqui ele diz a alternativa correta é... Eu já estou vendo que bem aqui vai ter um probleminha, tá? Porque aqui a gente vai ter duas que já são corretas, ó. Porque todo número natural é um número inteiro? Sim, todo número natural
é um número inteiro. Então, esse aqui também é correto, tá bom? Então, esse aqui é verdade, esse aqui é falsa, esse aqui é verdade. Todo número natural é um número inteiro. Porque quem são os números naturais? Os números naturais são os números positivos. Quem são os números inteiros? Positivos e negativos. Letra D. Todo número racional é um natural? Não. É a mesma coisa aqui, ó, do inteiro. Porque quem são os naturais são os positivos. Quem são os racionais? Racional, gente, é positivo, negativo e os números chamados de quebrados, que são números que são escritos na forma fracionária e na forma decimal. Então aqui essas duas verdadeiras e essas duas falsas. Eu acho que a intenção dele era fazer mais ou menos como essa questão 18, tá? Que diz o seguinte, ó. Marque V para verdadeiro e F para falso. Aí sim, isso aqui faz mais sentido do que essa parte. Diz o seguinte: entre dois números inteiros existem vários números inteiros. Ó, entre dois números inteiros existem vários números inteiros. Entre dois números inteiros, gente, não existem vários números inteiros, a não ser que sejam números distantes um do outro, certo? Mas se eu coloco um inteiro aqui, 1 e 2, não existe nenhum número entre eles dois, certo? Então, entre dois números inteiros, existem vários números inteiros, depende da sequência. Se eu colocasse 1 e 1000, aí sim existia vários números, né? Mas necessariamente, né, 999 números entre esses, ou 998 entre 1 e 1000, certo? Agora, se for 1 e 2, não existe. Então, isso aqui não é regra, tá? Então, isso aqui eu vou assinalar como falso. Regra, quando diz existe, então tem que existir em todo caso. Nem sempre há, entre dois números inteiros, vários números. É inteiros, beleza? Entre dois números inteiros, existe um único número inteiro. Aí também é uma análise entre dois números inteiros. Se eu dissesse entre 1 e 3, existe apenas um número inteiro? Sim, só existe um. Mas se eu colocar de novo entre 1 e 1000, vai existir vários números inteiros. Então, isso aqui também é falso, certo? Entre dois números racionais, pode existir um número inteiro. Entre dois números racionais, pode existir um número inteiro? É lógico que pode. Por quê? Vamos agora essa palavrinha aqui, ó, pode, ela já torna essa afirmação aqui verdadeira. Por quê? Porque se eu dissesse apenas que entre dois números racionais existe um número inteiro, eu estaria dizendo que todo caso existia número inteiro. Mas se eu colocar 0,5 e 0,6, não existe nenhum número inteiro entre esses dois, certo? Mas aqui diz que pode existir, aí sim. E números racionais não são só números fracionários, não são só números decimais, mas são números como 100, 200, menos 200, menos 1000, 1000. Então são vastos os números que compõem esse conjunto. Então quando ele diz pode existir, pode. Então entre dois números racionais pode existir um número inteiro? Pode. Se eu colocasse, por exemplo, 0,6 e 2. Existe número inteiro entre esses dois? Existe. Existe um. Um está entre 0,6 e 2. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, essa palavrinha pode torna essa afirmação verdadeira. Certo? Essa aqui é verdade. E letra D. Entre dois números não pode existir nenhum número inteiro. Entre dois números não pode existir nenhum número inteiro. Não, esse aqui é... Entre dois números pode existir qualquer coisa, certo? Depende desses números que você colocados. Então, nesse caso aqui, é falso. Beleza? Tá aí. Essas definições, gente, é que eu estou chamando a atenção de vocês desde as nossas aulas, para vocês observarem, principalmente a questão dessa relação entre os
unidade, ou melhor, entre elementos e os conjuntos, tá? Por quê? Porque nós vamos necessitar desse conhecimento não só agora, mas no decorrer da nossa caminhada na matemática, vocês vão precisar de mais disso aí, beleza? Então aqui eu vou fazer também, ó, vou responder essa expressãozinha aqui, é uma expressão simples, não é? Mas é bom a gente estar lembrando que pode ser, não estou dizendo que tem, mas pode ser que tenha alguma coisa parecida com isso na prova. Então a expressão que ele deu aqui na questão 16 foi 6 elevado a zero menos raiz quadrada de 36 mais 5 ao quadrado, certo? Pois bem, gente, para resolver um negócio como esse, a coisa que nós temos que lembrar é da regra de resolução, tá certo? Porque existem, eu só colocar para cá que não está dando para ver. Porque existe uma regra para se resolver expressões numéricas e expressões algébricas também. E essa regra nós temos que obedecer. Essa regra nos indica quem nós vamos resolver primeiro. E nos diz o seguinte, que em caso de em expressões que tenha potência e raiz, nós temos que resolver primeiro as potências e as raízes, depois multiplicação e divisão, só depois que adição e subtração. Então, vou resolvendo primeiro as raízes e potência. No caso aqui, eu tenho 6 elevado a zero. Se qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, isso aqui dá 1. Aí, menos. Raiz quadrada de 36 é 6. Aí, mais. 5 ao quadrado é 25. Aí, nós temos aqui, ó, 1 menos 6 dá menos 5, mais 25. Aqui nós temos sinais opostos, né? Sinais diferentes, subtrai com o sinal do maior. Eu tenho menos 5 mais 25, o resultado é 20. Então, repete o sinal do maior é mais, que nem precisa colocar. Então, o resultado aqui é 20, no caso seria a letra B. Certo? Nós podemos também trabalhar esse conhecimento em expressões algébricas. Lembrando qual é a diferença de expressão algébrica para expressão numérica. Expressão algébrica, né, são expressões que têm a presença de números e letras, certo? No caso aqui, ó, essa 15ª questão. Qual é o valor numérico da expressão menos 4 vezes x ao quadrado mais 5 vezes x menos 7 para x igual a raiz quadrada de 2? Isso aqui é bem importante porque em alguns casos, principalmente quando tem radiciação, não é possível a gente ter o valor da raiz, tá? Por exemplo, que muitas vezes nós temos que apenas colocar o número com a própria raiz no final e indicar aquilo como resposta. É o caso que vai acontecer aqui, certo? Eu vou já fazer aqui para vocês verem como é que faz, que também é bem simples. Não é difícil não, tá bom? Tudo isso, gente, é dentro desse conjunto numérico, porque são números racionais, não é? Que são números racionais. E no caso desse aqui vai dar um número irracional, porque nós temos a raiz quadrada de 2, e a raiz quadrada de 2, nós sabemos que ela não existe, é uma raiz, ou melhor, não existe exata, né? Ela é inexata. E todas as expressões com raízes inexatas são formadas pelo conjunto dos números irracionais. Então, eu vou só repetir aqui, ó, menos 4 vezes, não é? Vezes x ao quadrado mais 5 vezes x menos 7. Nós sabemos o que? Nós sabemos que o x está valendo raiz de menos 2. Então, vou substituir. Onde tiver x, vou colocar raiz de menos 2. Deixa eu só fazer aqui com cor diferente. Pronto. Então, vou pegar aqui, ó, vou repetir o menos 4 vezes. Aqui eu tenho um x ao quadrado, só que eu sei que o x vale o quê? X vale raiz de menos, ou melhor, raiz quadrada de 2. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, certo? Aí mais 5 vezes, aí x, né? Eu coloco raiz de 2, tudo isso menos 7. Beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá bom. Aqui é só resolvendo, vai ficar menos 4. Aqui eu tenho a raiz quadrada ao quadrado. Faz o que? Elimina. Aí sobra quem? Sobra o 2. Mais 5 vezes raiz de 2 é 5 raiz de 2. Aí menos 7.
Aqui vai ser igual a menos 4 vezes 2, vão ser menos 8. Mais 5, raiz de 2, menos 7. Aqui nós temos um problema, gente, que a gente precisa observar o seguinte. Eu tenho um número que está multiplicando a raiz e tenho dois números inteiros, que é o menos 7 e o menos 8. Esse não está multiplicando a raiz, eu não posso somar nem subtrair ele com nenhum desses dois. Por quê? Porque eu só posso fazer isso se estivesse também acompanhado de raiz de 2. No caso, eles não estão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver só esse. Ó. Menos 8 com menos 7 vão ser menos 15, certo? Aí mais 5 raiz de 2, e essa seria a nossa resposta, né? A resposta aqui da questão 15, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode entrar em contato que eu estarei aqui. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.